irmãos, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Como o pastor Gustavo falou, nós somos amigos. Os irmãos perceberam que eu sou um homem de fé, né? Recebi ele na minha casa, a comida, e ele mais um outro doido. Mas recebemos anjos ali sem perceber. E a nossa amizade cresceu, e depois que o pastor Gustavo e a Ju vieram para cá, a gente tem caminhado juntos, apesar de tanto trabalho. Às vezes a gente está na mesma cidade, a gente está envolvido em tantas coisas que a gente marca um café, e aí não dá a semana dele, e aí a minha não dá, mas graças a Deus que tem dado. E a gente tem orado juntos, como pastores, como visionários de missões, e eu sempre sou muito abençoado pela sua vida, viu, pastor Gustavo? Esse desejo que você tem de trabalhar juntos, de parceria, de ver o reino crescer, de ver a obra de Deus maior do que a nossa cidade, do que as nossas igrejas. E eu estou muito honrado de estar aqui com vocês essa noite. Obrigado pelo convite. Eu também sirvo ali na Missão Evangélica Árabe do Brasil. A Missão Árabe está aqui em Foz há alguns anos. Estamos preparando missionários para servir no mundo árabe, no mundo muçulmano, e ali nós estamos próximo à mesquita. Quem sabe um dia que você for fazer uma oração lá na mesquita, pelos muçulmanos, não orar na mesquita, vocês entenderam, né? E quiserem passar para tomar um café com a gente, passa na doceria árabe, leva o doce e a gente dá o café, e a gente toma o café juntos, e vai ser uma boa oportunidade, tá bom? Então, a gente está ali no Jardim Central. Vai ser um prazer receber vocês. Eu queria ler a palavra do Senhor e compartilhar o texto sagrado do Evangelho de Marcos. Vamos abrir juntos? Evangelho do Senhor Jesus, narrado pelo nosso amado irmão Marcos, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 34. Marcos, capítulo 6, de 34 até o verso 44. Antes da leitura, permita-me dar 3 informações preliminares do texto, para que a gente possa estar bem situado nessa passagem da Escritura. A primeira observação é que nós devemos ler os evangelhos, ou melhor, os milagres de Jesus, com 2 expectativas. Geralmente, alguns leem com uma expectativa. A expectativa de ficar maravilhado com o poder de Jesus. Está correto? Nós não podemos ler os maravilhosos milagres de Jesus de uma maneira sem entusiasmo. Nós precisamos ler os milagres de Jesus no Evangelho maravilhados com o seu poder, da maneira que ele agia e como ele fazia, do sobrenatural de Deus. Mas nós também devemos ler os milagres de Jesus e observar o que Jesus queria ensinar através dos milagres. Porque Jesus não era apenas o Deus encarnado que estava para mostrar o seu poder. Ele estava mostrando o seu poder, mas sobretudo ele estava também trazendo um ensino ao seu povo. Então uma perspectiva correta é lermos os milagres de Jesus, os evangelhos, nessa paixão, nesse entusiasmo do seu poder, mas também perguntando ao texto o que o Senhor quer ensinar a nós por meio desse milagre. A segunda informação do texto é que esse milagre, conhecido multiplicação dos pães e dos peixes, é o único milagre narrado nos 4 evangelhos. Você vai encontrá-los em Mateus, em Marcos aqui, em Lucas e em João. Não há outro milagre narrado pelos 4 evangelhos. Não sei qual era o propósito de Deus, eu não sei a intenção do Espírito Santo ao inspirar no fechamento do cano que este milagre estivesse narrado nos 4. Nós temos outros milagres que são narrados por Mateus, por Lucas, temos alguns que João narrou,
mas esse aqui foi narrado pelos 4 evangelistas. Parece-nos que o Senhor quer chamar a nossa atenção para algo. Mas a terceira informação preliminar, antes de lermos o texto, que esse é um milagre dentro de um contexto missionário. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos pregadores pregam esse sermão e esquecem desse importante contexto. Jesus está enviando os seus discípulos a uma viagem missionária. Volta um pouquinho ao capítulo 6 ainda, veja o verso 7. Antes da gente ler o verso 34, que é a narrativa do milagre, veja o contexto que Jesus está fazendo esse milagre acontecer. É um contexto missionário. Verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou ao quê? Enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e ordenou a eles que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, que não levasse pão, nem alforge e nem dinheiro. Esse aqui é um texto para muitas igrejas dizer: não vamos dar oferta para os missionários, porque Jesus, ao enviá-los, disse sem pão, sem dinheiro, sem alforge. Não, não é isso. Mas Jesus aqui instruiu: não levem dinheiro. Por quê? Não levem pão. Por quê? Não levem o alforge, que era o lugar para guardar os mantimentos. Por quê? Porque ele faria o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então é um texto dentro de um contexto missionário, e nós vamos então olhar para esse texto nessa noite e aprender algumas lições missionárias para a edificação da igreja, para que a gente continue nessa obra de proclamar o Evangelho até os confins da terra. Verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto o lugar, já é avançada a hora, despede o povo, para que eles possam, passando pelas aldeias e ao redor, comprarem para si mesmo o que comer. Porém Jesus lhes disse: não, dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram os discípulos: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Como? Jesus lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus deu uma ordem para eles, para que todos se assentassem em grupo sobre a relva, e o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que eles saíssem e distribuíssem, e repartiu também os 2 peixes. Verso 42. Todos comeram e o que, irmãos? Se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães e dos peixes eram 5.000 homens. Amém. Que o Senhor abençoe a sua santa, bendita palavra. O que Jesus quer nos ensinar com esse milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e dos peixes, onde mais de 5.000 pessoas, eram 5.000 homens, mas uma grande multidão é alimentada por meio de 5 pães e 2 peixes. A primeira lição que nós podemos olhar para esse texto está no verso 34, 35 e 36, é uma exortação de Jesus.
Jesus aqui está nos exortando, porque diz o texto que ao desembarcar, Jesus viu a multidão, e ao ver a multidão, ele não viu apenas pessoas, ele viu ovelhas perdidas. Jesus olhou para aquela gente e viu mais do que números, viu perdidos. E diz o texto que ao ver perdidos, ao ver ovelhas que não têm pastor, Jesus se compadece. Perceba o processo, ele vê, ele se compadece. Mas há um terceiro passo aqui que Jesus dá, diz que ele passa a ensinar, passa a evangelizar, passa a proclamar o evangelho. Mas os discípulos de Jesus, aqueles que foram enviados por Jesus, tiveram uma atitude, um olhar, um sentimento e uma ação diferente de Jesus. E aqui está a exortação, irmãos. Podemos ser discípulos de Jesus, podemos nos identificar com Jesus, podemos estar envolvidos na obra de Jesus, mas não agir como Jesus, não ver como Jesus, não se compadecer como Jesus, não fazer o que as pessoas mais precisam, do alimento que vem do céu, que é o pão vivo, que é o próprio Cristo. A exortação para nós é, irmãos, se somos discípulos de Jesus, precisamos andar nos seus passos. Se somos discípulos de Jesus, precisamos sentir como Ele sentiu. Se somos discípulos de Jesus, precisamos amar como Ele amou, precisamos ver como Ele viu, precisamos nos compadecer como Ele compadece. Veja qual é a atitude dos discípulos. Verso 36: ao declinar a tarde, os discípulos vieram a Jesus e disseram: primeiro, é deserto o lugar. O que significa deserto o lugar? Não há provisão. Lugar, deserto é lugar de escassez. E eles viram para Jesus e diz: nós estamos num lugar deserto. Eles dizem mais: já está avançada a hora. O problema com o relógio não é de hoje. Os discípulos de Jesus dizendo: ó, a hora já está avançada. Nós precisamos voltar para casa, nós precisamos voltar para o nosso descanso, nós precisamos um pouco de tranquilidade, a hora já é avançada. E aí eles concluem no verso 36, a sugestão que eles dão para Jesus. Qual é? Manda o povo embora. Cadê a compaixão? Cadê o amor? Cadê aqueles homens que foram enviados por Jesus para levar o evangelho, para levar o pão da vida, para levar a água da vida? Agora eles estão agindo de maneira oposta a Jesus. Irmãos, eu e você podemos cair nesse pecado. Eu e você, irmãos, podemos estar na igreja, podemos ser batizados, podemos nos identificar com Jesus, mas não estar agindo. O segundo ensino que o texto aponta para nós é uma lembrança. Primeiro é uma exortação, segundo é uma lembrança. O Senhor quer lembrar-nos de algo. E o que o Senhor quer lembrar a nós? Verso 39 e o verso 40 diz que Jesus então ordena para que eles possam pegar essas pessoas e formarem grupos de 100 em 100 e de 50 em 50 e colocar essa multidão sentada sobre a relva. Porque Jesus quer lembrar a nós aqui, porque Ele estava lembrando aos seus discípulos, que estar envolvido na sua obra é fazermos coisas ordinárias, coisas comuns. Nós não fomos chamados para fazer coisas sobrenaturais. Nós não fomos chamados para fazer coisas extraordinárias. Nós fomos chamados a fazer coisas do dia a dia, coisas comuns. Orar é algo comum. Transformar uma vida é algo sobrenatural. E é isso que o Senhor que faz.
Compartilhar o Evangelho é algo comum. Agora, trazer das trevas para a luz é algo sobrenatural, e é Deus quem faz. Jesus está dizendo: façam aquilo que vocês têm que fazer. Façam aquilo que está em suas mãos. Orem, contribuam, proclamem o Evangelho, amem os missionários, amem os perdidos, abracem. Agora, a transformação, o milagre, o sobrenatural, Ele que vai fazer. Você se lembra de João capítulo 10 e 11, quando Jesus, capítulo 11 melhor, dizendo que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele vira para aqueles que estão com ele, para os seus discípulos, e diz: vamos trabalhar, pessoal, tirem a pedra. Tirar a pedra é algo normal. Não tem nada de extraordinário em tirar a pedra. Não tem nada de algo milagroso em tirar a pedra. Fazer o nosso trabalho. E eles tiram a pedra. E agora entra Jesus com o sobrenatural, e ele dá uma ordem, e ele dá uma palavra, e diz: Lázaro, vem. Ele que tem poder de tirar da morte para a vida, Ele que tem poder para tocar as vidas, Ele que tem poder para transformar, Ele que tem poder para libertar, Ele que tem poder para salvar. Mas a nossa missão, o nosso papel é amar, é orar, é ofertar, é compartilhar, é estender as mãos, é colocar o povo sentado sobre a relva. Às vezes, irmãos, nós nos frustramos no trabalho de missões ou no trabalho de evangelização, porque nós nos esquecemos que nós somos chamados para fazer as coisas ordinárias, não as extraordinárias. Coloca o povo sentado sobre a relva, e o resto vocês deixam comigo. Dobre o seu joelho para orar pelos perdidos, e o resto de Jesus deixa comigo. Separe a sua oferta e envie aos missionários, e o resto deixa comigo. Anuncie o Evangelho, fale da palavra, e o resto deixa comigo, porque Ele faz o sobrenatural. Nós fazemos natural. Então nós temos uma exortação, temos uma lembrança de Jesus, que se envolver na obra de missões é fazer coisas ordinárias. Mas ele nos lembra no verso 41, na parte A também, que o trabalho missionário é uma entrega. Veja o que diz o verso 41. Tomando ele, Jesus, 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o que ele fez? Abençoou. Talvez em algumas traduções ele agradeceu. Jesus toma aqueles 5 pães, João vai dizer que eram pães de um menino. Eles dizem: nós não temos 200 denários para dar de comer para toda essa multidão. Jesus diz: quantos pães vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Tem um menino lá, e eles vão e pegam do menino. Jesus diz: traz a mim, coloca em minhas mãos. E Jesus pega 5 pães, 2 peixes, ergue os olhos aos céus e faz o quê? Agradece, abençoa. O que Jesus quer nos ensinar aqui, irmãos? 5 pães e 2 peixes em nossas mãos não tem muito valor, mas 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus é milagroso, é poderoso. O que são os nossos talentos e os nossos dons em nossa própria mão não é nada, mas os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, o que temos, quando nós colocamos nas mãos de Jesus, isso se torna poderoso. Jesus poderia murmurar, Jesus poderia dizer: 5 pães e 2 peixes não vai dar. Mas Jesus, ele não tinha uma padaria, Jesus não tinha um mercado de peixes. O que Jesus tinha em suas mãos,
ele entregou para o Pai e pediu que o Pai abençoasse. Irmãos, quantas vezes nós ficamos negociando com o Senhor, dizendo: não temos nada, nossa igreja é pequena, nossos recursos são limitados, é só 5 pães, os outros têm padaria, nós não temos padaria, nós temos aqui alguns pedacinhos de pães, os outros têm um mercado, têm um barco e pescam com abundância, nós temos apenas sardinhas. Mas Jesus quer nos lembrar que quando nós entregamos a Ele, quando nós consagramos a Ele, o que nós temos, que Ele não é relevante em nossas mãos, se torna poderoso nas mãos dEle. Se torna poderoso nas mãos dEle. O que você tem em suas mãos? O que você tem para entregar? O segredo não é o que você tem, o segredo é nas mãos de quem está. Uma bola de futebol em meus pés vale talvez R$30, mas uma bola de futebol nos pés de Neymar vale pelo menos uns 300 milhões. 5 pães e 2 peixes nas minhas mãos, nas mãos da igreja, não é muito, mas 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus é abençoador, é poderoso. Então nós temos uma exortação, nós precisamos, como discípulos de Jesus, olhar, se compadecer e agir como Jesus, ensinando a palavra. Nós temos uma lembrança que somos chamados a fazer as coisas cotidianas, as coisas naturais, deixando que Ele faça o sobrenatural. Nós temos aqui uma entrega que colocamos em suas mãos o que temos, mas nós temos aqui um mandamento. Verso 41, a parte B do versículo. Vou ler o versículo todo. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e deu aos seus discípulos e ordenou para que eles saíssem e distribuíssem. Cadê o milagre até agora, irmãos? Nada de milagre até agora. Talvez os discípulos estavam esperando que depois daquela oração de Jesus, depois daquela consagração de Jesus, depois daquela entrega de Jesus de 5 pães e 2 peixes, pão ia cair do céu. Os peixes iam pular do mar e irem nadando, mas não dá para nadar, né? Correndo talvez para o deserto. Nada disso aconteceu, porque Jesus quer ensinar uma lição aqui. Jesus quer dar a eles um mandamento, que é o mandamento da obediência. Jesus diz: vão. E eles, como vão, irmãos, eles só têm 5 pães e 2 peixes. Jesus quer ensinar, irmãos, que o princípio aqui é a obediência. Nós fazemos missões, não é quando nós temos recursos, nós fazemos missões por obediência, porque é uma ordenança do Senhor, é um mandamento do Senhor: sereis minhas testemunhas em todos os lugares, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura e façam discípulos de todas as nações. É uma ordenança, Jesus está mandando a gente ir, e quando Jesus manda ir, só nos resta obedecer. Amém. Jesus quer ensinar aqui, irmãos, que a obediência precede ao milagre. Nós queremos um milagre para depois obedecer. Vocês são como eu sou assim. Se eu ver o milagre, eu vejo, é de Deus esse negócio, agora vamos. Não é assim que funciona. Lembra o povo de Deus quando estava no deserto? Para atravessar o Mar Vermelho. O líder, o pastor Moisés, consulta o Senhor, e o Senhor diz o quê? Manda o povo que marche. E Moisés vira para o povo e diz: marche. E o milagre? O milagre só vem depois, porque a obediência precede o milagre. Porque Jesus quer ensinar aqui o mandamento
Quando Ele manda, nós temos que obedecer. E quando nós obedecemos, Ele vai fazer milagres e proezas e maravilhas por amor ao seu próprio nome. Os discípulos estão partindo pão, e nada de milagre ainda. E estão partindo peixe, e nada de milagre ainda. E não acaba o pão, e o pão não está acabando. E eles ficam olhando, e vão distribuindo, e vão passando pão, e vão passando peixe, ao ponto de chegar 5.000 homens. Irmãos, há uma ordenança para nós como igreja, para que a gente possa ir pelas nações. Há uma ordenança de Jesus para nós, para que a gente envie missionários. E nós não podemos colocar, como diz o ditado, o carro na frente dos bois. Irmãos, nós temos que fazer por fé. Irmãos, nós temos que fazer por obediência. Irmãos, nós temos que entender que aquele que nos mandou, Ele vai fazer, porque Ele diz em Mateus 28:18: toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra, por isso eu vos mando. Não é um pastor, não é uma igreja, não é um líder de missões. Quem nos manda a sair e nós devemos obedecer é o Rei dos Reis. E eles saíram, partiam os pães e partiam os peixes. O verso 42 diz que quantos comeram, irmãos? Quantos? Todos comeram e se fartaram. Já foi naquela churrascaria e vem picanha, e vem filé mignon, e aí você come e vai ficando satisfeito, e daqui a pouco o garçom chega: mais uma picanha aí, patrão? Mas, pelo amor de Deus, tira a picanha da minha frente, eu não posso ver mais carne hoje, porque eu estou satisfeito. Esses homens, mulheres e crianças comeram e ficaram satisfeitos. E agora nós temos a última aplicação, uma exortação, uma lembrança, uma entrega, um mandamento, que a obediência precede o milagre, e uma promessa. Veja o verso 42, 43 e 44. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram quantos, irmãos? 12 cestos cheios de pães e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. O que Jesus quer ensinar aqui para nós? Por que Jesus, quando está enviando os seus discípulos lá no capítulo, nesse capítulo mesmo, verso 7 diz: não levem pão, não levem dinheiro, não levem alforje? Sabe por que Jesus está dizendo aqui uma promessa? Eu vou cuidar de vocês. Podem se dar, pode dar pães, pode dar peixe, pode ofertar, pode se entregar, que eu vou cuidar de vocês. Essa é a grande ideia desse texto. É por isso que Jesus fez esse grande milagre, para ensinar os seus discípulos e a nós que Ele cuida de nós. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios que hoje crescem e amanhã são queimados e jogados fora. Será que Ele não cuidaria de nós? Será que Ele não ia prover a nós que estamos investindo no seu reino? Será que Ele não cuidaria de nós que estamos expandindo pelo Evangelho, levando às nações? Será que Ele não cuidaria de nós? Óbvio, irmãos, há uma promessa aqui. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos Jesus havia enviados? 12. Como termina a história? Cada um desses 12 pegando o seu cesto, cheios de pedaço de pão. Isso aqui não é teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz: dá um pãozinho e Deus te dá uma padaria. Dá um peixinho e se torne dono do maior mercado de peixe da cidade. Mas aqui, irmãos, é a teologia da provisão de Deus.
aqueles que semeiam, colhem. Aqueles que confiam terão a provisão de Deus. Irmão e irmã, Igreja de Jesus, não tenham medo de semear, de ofertar, de investir na obra de missões, na obra de proclamação do Evangelho, que essa obra é obra do Espírito, e creiam na promessa que Deus vai cuidar de vocês. Não faltará pão, não faltará peixe. Ele não prometeu picanha, mas Ele prometeu pão e peixe. Ele prometeu a provisão. Ele prometeu cuidar de nós. Nos apeguemos a essa promessa, nos apeguemos a essa palavra. O Senhor vai cuidar de nós. Aqueles que estão indo para o campo, aqueles que o Senhor está chamando, o Senhor está dizendo: eu vou cuidar de vocês, eu vou prover a vocês. E aqueles que estão enviando, aqueles que estão ofertando a cada mês, a cada momento, o Senhor está dizendo: a minha promessa não falhará. Eu vou prover pão e peixe para aqueles que estão na minha obra. E eles voltam com 12 cestos cheios de pedaços de pão, cheios de pedaços de peixes. Qual é a sua parte de tudo isso nessa noite? E qual parte do texto você se identifica? Talvez é na exortação. Você se identifica como discípulo de Jesus, mas não está olhando os olhos de Jesus. Talvez você está esquecido e o Senhor te lembra nessa noite que Ele te chamou para fazer as coisas naturais. Ou talvez o Senhor está te relembrando nessa noite que você precisa colocar em suas mãos uma entrega, 5 pães e 2 peixes. Ou quem sabe o Senhor está te lembrando nessa noite que a obediência precede o milagre. Você quer ver um milagre na sua vida? Obedeça. Ou quem sabe o Senhor quer confirmar com você uma promessa nessa noite, dizendo: meu filho, minha filha, continue a lançar as sementes, que no tempo oportuno vai ter tempo de colheita. Deus vai cuidar de nós.